Amém? Deus abençoe. Nós vamos ler Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amado Criador, fale conosco. Sabemos que o Senhor fala com o ser humano de várias maneiras. O Senhor fala até no cantar dos pássaros. O Senhor fala no cair da neve. O Senhor fala quando os céus são abertos para a revelação. E agora, dá-nos habilidade, dá-nos visão de águia, para olharmos e vermos o que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Para que a revelação dos 7 selos. Eu quero tirar da ideia de muitos, porque a gente fala sobre selos, sobre trovões, e lemos muito esta escritura, tirar apenas da sua ideia de que eu sei sobre estas coisas. Eu só leio o que William Branham falou. Não é que eu sei, eu leio o que ele falou. Então, se nós conseguimos encontrar onde ele falou, ali nós vamos ser iluminados. Se não encontrarmos como receber luz, só pode receber luz quando você encontra o lugar certo. E pela graça de Deus, nós temos encontrado, e que Ele nos dirija sempre encontrando este lugar, onde Deus falou para ele sobre esta revelação. Deus sabe que eu nunca quis falar sobre isso, mas comecei a falar e não tem jeito de parar. Então, só tenho que continuar falando. Mas nunca quis falar, porque eu nunca soube. Então, quando eu falo, não é porque eu sei, é porque William Branham revelou e eu creio. É nisso que eu quero que você se assegure. Então, nisso dá para você tirar os olhos de mim e olhar para o que Deus fez nesse dia, que o povo não consegue enxergar, mas cada eleito tem facilidade de chegar naquele lugar. É um lugar secreto. O lugar de Deus sempre é um lugar secreto. Você chega lá. Tem muita gente que quer chegar e não dá conta. E você chega lá nem se for arrastando, mancando, de bengala, você chega lá. Tateando, você chega lá.
E os outros enxergando, andando ereto, conhecendo, não chegam lá. Os pastores de Belém chegaram lá. Anás e Caifás, que era sacerdote, não conseguiram chegar lá. Maria Madalena chegou lá. Samaritana conversou com ele, foi fácil. Tu és o Cristo. Ela encontrou fácil. Assim. Tem gente que encontra fácil, tem uns que tem uma luta e no final do caminho parece que eles estão com a cabeça que nem piorra. Está tudo rodando, ele diz, estou tonto com labirintite espiritual. Não conseguiu enxergar a verdade. Outros chegam ali, tanto descanso, porque se você chega na terceira etapa e recebe aquela revelação, você está em descanso. Ou você dá descanso para o pastor não precisa ficar te visitando. Pastor não precisa ficar lá te respondendo sempre. Ou se ele não me responder, dessa vez eu vou largar dele. O da terceira etapa não precisa disso. Ele disse, se eu não entender, eu creio do mesmo jeito. Se eu não encontrar resposta só por Apocalipse 10:7, eu estou satisfeito. O que diz Apocalipse 10:7? Deixa eu ver aqui um pedacinho só. Apocalipse 10:7, sempre está lendo. Nos dias do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, se cumprirá. Ele fala amém. O que você acha? Ele diz, não acho. Cumpriu tudo. Eu não acho, eu creio. Mas quando foi que cumpriu? Nos dias do sétimo anjo. Não tem oitavo, não tem sexto, é nos dias do sétimo. Então, olha, o caso está encerrado. É hora que a gente chega, o caso está encerrado, tudo está cumprido, só está faltando eu saber disso. E quando a igreja conhecer o que ela é, então dar-se-á o rapto. Não é todo mundo que vai conhecer, é a igreja dele, é a esposa dele, mas ninguém vai conhecer. Então Deus vai nos dando graça e nós vamos conhecendo isso daqui, amém? Vai dando fé de arrebatamento. Para que a revelação dos 7 selos? Para que essa revelação? Quando você encontra Apocalipse 8, dizendo do selo ser aberto, e depois você vai encontrar as trombetas, ainda, as trombetas que soaram para os dias dos judeus, 6 trombetas dentro do 6º selo. Se não der para você encontrar o 7º anjo depois em Apocalipse 10, e você encontrar o 7º selo, ele é anunciado em Apocalipse 8, mas ele está em Apocalipse 10. Lembram vocês, festa das trombetas, que é 229? Apocalipse 10 era o 7º selo, mas ele foi anunciado no capítulo 8. Mas ele é cumprido no capítulo 10. Porque o capítulo 10, que é o 7º selo? Porque é o 7º anjo. E você tem que vigiar, não é o 1º selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo, 5º selo, 6º selo. Não, ele diz, vigie bem, o 7º. Bom, eu vou passar por isso daqui outra vez. Mas uma coisa que eu quero começar aqui no negativo, no parágrafo 83 de Almas Encarceradas, irmão Brana vem e diz assim, então vemos estas coisas claramente. E recorde, os 7 selos estão concluídos. Aí, tá bom. Mas aí ele joga a sombra. Ele joga a sombra. Ele diz assim, ele não permitiu o 7º selo. Ele diz, os 7 selos estão concluídos. Ele não permitiu, ele não podia falar nem o que era o 7º selo. Ele não podia falar, era o selo que ele mesmo representava. E ele não podia. Se a pessoa bem brana chegasse e dizer, irmãos, eu sou o 7º selo.
Ele não podia falar. O William Branham não tinha carcaça para isso. Ele era humilde. Ele estava dizendo, estamos esperando Malaquias 4. Ele era Malaquias 4. Senhor, estamos aguardando e que eu possa pregar aqui, preparar um fundamento para quando Malaquias 4 chegar. Era ele. Ele não podia falar, irmãos, eu sou Malaquias 4. E acabou. Ele era o profeta. É segredo, irmão. É mistério. Não diga a ninguém. Pregue só. E deixa essa sombra aí também. Deixa essa sombra porque Deus precisa dela. Se não tiver uma sombra, não tem onde alguém descansar. Deixa essa sombra. Então tem uns que param e descansam debaixo desta sombra. Sombra é dúvida. E eles param e dizem, olha, é melhor a gente ficar quieto por aqui, porque ele diz que o sétimo, ele não permitiu. Vamos parar aqui, vamos descansar um pouco. Aí eles assentam, descansam, arma a tenda, fica por ali, e depois é melhor não sair daqui não, porque vamos esperar. Eles esperam em dúvida. Aí quando Branham caminha mais um pouquinho, e abre aquilo, e revela aquilo, mostra tudo aquilo claramente, eles não podem enxergar porque já fizeram sua cabana. Quando você faz uma construção para derrubar é difícil. Se você não quer derrubar sua casa, faça ela certa. Porque se você fizer uma construção errada, o arquiteto vai chegar lá e vai dizer, a lei vai chegar lá e dizer, ó, demoliu. Mas o que foi? Olha as paredes. Não quero nem saber. Não está certo. É difícil, é melhor começar certo. Então as pessoas já têm a sua fé estabelecida errada. E agora chegou a mensagem do sétimo anjo, examinou tudo e diz, derruba isso daí. Vai derrubar o quê? Eu tenho 50 anos de mensagem. Derruba, está errado. Quais são os 50 anos de mensagem? Estou esperando o Branham para a terceira puxada. Estou esperando ele para o sétimo selo. Ele diz, então derruba. Porque o sétimo selo era ele. Essa mensagem chegou para poder examinar e dizer para você, derruba a construção que você fez desta fé construída em areia movediça, ela não vai suportar o momento do vendaval. Derruba isso, começa de novo. Se você não derrubar e começar de novo, a tribulação vai te mostrar isso. E você não estava construído certo. Mas você não vai acertar a coisa e não vai aceitar um homem como eu dizer isso para você. Se fosse um intelectual, que o povo é bobo. O eleito não. Mas o povo é bobo, está seguro em sabedoria, em grandeza. Está seguro em eloquência, está seguro em letras. O eleito não, o eleito é firme na revelação. Pode ser um menino, um velho, arrastando uma muleta. Ele falou que isso aqui é verdade. Então, eu já provei isso na Bíblia, isso é verdade. O sétimo anjo, o que você acha? Não acho, ele falou que é verdade, está revelado. Aquele homem crê, aquela pessoa crê. Mas tem gente que precisa a mensagem sair de lugares finos, pregadores finos, por isso não aceitaram Jesus, não creram em Branham também. Da onde veio Branham? De uma casa de pau a pique, filho de um alcoólatra, filho de um bêbado. Vocês vão aceitar isso? Eu sim. Mas o que você acha? Não acho. Eu creio. Isso daí, Deus faz para os outros tropeçar. Deus trabalha assim. Por que Deus não veio diferente? Por que Ele teve que escolher Maria? Por que Ele não escolheu a filha do Anás, do Caifás? Por que não escolheu gente mais fina? Por que não escolheu a grandeza? Ele disse, não, eu vou lá na Maria. Quem que vale Maria? É muito simples. Vou lá. O anjo chegou e salve a agraciada. O Senhor é contigo.
você vai ficar grávida. Ou aquilo já foi um susto. Como eu não tenho contato com varão algum, eu não tive contato com a Assembleia de Deus, com batista, com metodista, não tive contato com luteranos. Como será isso? A virtude dos 7 trovões te cobrirá. E o que nascerá de você será uma fé para o arrebatamento. É isso que vai acontecer. Mas a grandeza não deixa. As pessoas... Ó, tem gente pobre olhando só nos ricos e admirando. É, glória, glória, glória. Aleluia. A grandeza. Não. O pobre tem que ser agradecido pela roupinha velha dele, pelo calçadinho furado dele. Ele tem que ser agradecido, essa roupinha rota. Tem que ser agradecido. Muito obrigado, Senhor. Me dê pelo menos mais um pedacinho de remendo para me remendar essa roupinha. Muito obrigado. Eu creio no Senhor. O Senhor veio na terra, não foi um grande personagem. Não aceitaram ele porque não era nada. Não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha grandeza. Da onde ele veio? Ó, não deixa os meninos brincar com ele, não. Deixa eu brincar com ele. Você pensa que naquele tempo era fácil? Não, o povo era muito santo, religiosamente muito santo. Cada sacerdote daquele era tremendamente santo. Não deixa seus meninos brincar. Você sabe quem é aquele menino ali? É um tal de Jesus. É um menininho chamado Jesus. Não deixa brincar com ele. Ele não deixa mesmo, não. Um dia Maria esqueceu ele e ele foi parar no templo. E aquele menino que dizia, não escuta ele não, o sacerdote começou a parar, e o menino falava e falava a palavra, porque ele era a palavra. A palavra tinha feito carne e eles não sabiam. E a palavra no templo, conversando com o sacerdote, mostrando para eles as verdades, e era o menino que eles diziam, não anda com ele não. Agora sai dele para você ver. Pô, eu não vou entrar nesse assunto porque a gente entra e vai muito longe. Mas, para que a revelação? Para que a revelação dos 7 selos? Quando nós já tínhamos todos os grandes movimentos que vieram de Lutero, de Wesley e os pentecostais, aquele grande avivamento. Para que a revelação dos 7 selos? Quando nós tivemos um homem chamado William Branham, que curou enfermos, expulsou demônios, que encheu 7 caminhões de aparelhos ortopédicos, só numa reunião dele. Para que 7 selos? Quando William Branham era popular, sem 7 selos, William Branham era um homem conhecido, era um homem popular, era um homem abençoado, era um homem que curava enfermos, expulsava demônios. Todo mundo queria, Branham, vem pregar para nós, vem na nossa igreja. Para que 7 selos? Para fechar a porta. Quando vieram os 7 selos, Branham lamentou. Eu estou num deserto, mas Deus vai me tirar desse deserto. Eu estive aqui em Tucson por 3 anos, vocês não me chamaram para pregar na sua igreja. Só porque agora os selos foram revelados, para que os selos? Por que você foi crer nessa mensagem, nessa terceira puxada? Você estava bem naqueles companheirismos, a coisa estava muito bem, pulando, gritando, festejando, tudo numa boa. Por que você foi crer? Agora todo mundo fala de você. Olha onde eles vão, olha para onde eles vão. Eles olham a Franca. Eles olham a Franca. Olha para onde você vai? Franca. Hoje, filho, o Brasil está assim, olha que fala. De onde é isso aí? Franca. Não. Não precisa nem falar mais. Eles já disseram por irmão. De onde que é? Franca. Já levantou e foi embora. Para que 7 selos? Para isso. Para que Cristo nascer e Deus vir como menino? Para isso. Ele chegou como menino, eles esperavam ele como um rei. Agora, ele veio como leão, eles esperavam ele como cordeiro. Eles estão tudo enganados. Eles esperavam alguma coisa que estava descendo do céu, mas nunca esperavam que aquela coisa que descia do céu encarnava na terra. Quando nem bem eles pensaram, aquilo que tinha descido no céu, no monte pôr do sol, estava andando na terra lá e Jefferson viu. Podiam eles saber que era aquilo?
Não. Vocês fotografaram, vocês filmaram o que aconteceu lá naquele monte? Sim, nós tiramos foto, mas e você, cientista, o que vocês sabem? Vocês aí dos Estados Unidos, que entendem tanta coisa, que estuda fotografia, que entendeu a fotografia da coluna de fogo, vocês entenderam? Aquilo ali foi entendido por vocês? O que é isso daí? Ó, a luz bateu na lente. E nós pensávamos que era psicologia, mas não é psicologia. Isso daí é algo sobrenatural. Sim, mas por que vocês não entenderam quando ele veio sobre o Monte Pôr do Sol? Vocês tiraram foto e Brana diz que eles não entendem o que é isso. Com a atração sobre a montanha 150, eles não sabem o que é isso. E ele veio ali para dizer para nós, o tempo acabou. Mas eles não entendem isso. Para que os 7 selos? É para eles não entender. Eles não vão entender isso. Mas para que os 7 selos? É para o eleito ver, ter fé de rápido. É para isso que é os 7 selos. Mas vai fazer o quê? Ó, todo mundo vai gostar de mim. Eu vou pregar a revelação dos 7 selos, todo crente da mensagem, todos os pastores vão dizer, aí, Osmar, o moço Osmar é um homem abençoado. Ô rapaz, ele sabe dos 7 selos, ele sabe os 7 trovões, ele leu para mim os 7 trovões, ele sabe. Não, eles dizem, ele é um doido. Vocês sabem, lá em Franca, sei, tem um doido lá. Não, tem muitos. Tem mais de 100 lá. Está tudo assim. E tudo crendo desse jeito, tudo doidinho assim. Doidinho dizendo, os 7 selos foram revelados. Os 7 trovões estão revelados dentro dos 7 selos. Mas todos aí, os outros glorificam ainda. Ah, você espera que eles vão falar bem de você? Não, se você quer a terceira etapa, William Brandt diz, quem se põe ao meu lado, põe num terrível lugar. Você quer ficar ao meu lado com 7 trovões revelados? Eu te provo que ele está revelado. E não provo com conversa, não. Eu provo com mensagem. E não é só eu, não. Não precisa nem eu. Vai o irmão Adriano, ele prova para você. Não precisa eu, não. Vai um discípulo meu ali. Ele vai provar para você direitinho que os 7 trovões foram revelados. Vai ali para você ver. Não precisa eu. Não, pode me deixar de lado. Esqueça de mim. Lembra do Adriano dos Santos. Ele diz, por quê? Outro doidinho? É. E eles vão dizer, até o cabelo dele conta. Até o corte de cabelo dele conta. Tem dia que ele aparece com a cabecinha rapadinha. Até o corte de cabelo dele conta. Diz, mas olha que ele pega e começa a falar os resumos, olha, aquilo conta também. Aquilo conta que não é cabeça rapada que faz isso, não. Aquilo conta que é uma revelação que desceu e infunde em cada membro deste corpo. E não adianta mexer com eles, eles têm o que dar. Esta mensagem, esta revelação, não é para ninguém bater nos nossos ombros e dizer, você é uma grande pessoa. Não, você é um doido, você é um demônio. Aí você diz, não, olha, eu não gosto que ninguém chama de demônio. Você faz cara feia? Não, ri. Dá uma de doido mesmo. Mas você é um louco. Faça como Mude. Faça como ele, ri. Por quê? Porque eu sei, esse povo não vem ver Mude, esse povo vem ver Deus. E onde Deus estava? Um careca, baixinho, feio, falava ranhoso, falava no nariz. O repórter diz, não sei o que esse povo vem ver nessa coisa feia, pequena e fanhosa. E Mude leu o jornal, lá na sua escrivania, e diz assim, eles não vêm ver Mude,
eles vêm ver Deus. Eu creio que o repórter no outro dia tinha mais uma folha do jornal para fazer. O homem enlouqueceu. Eu disse que eles vinham ver muito, sabe o que ele falou? Que eles vinham ver Deus. Você já pensou se Deus é feio daquele jeito? Piorava a coisa. Mas era Deus naquela coisa feia, raquítica. Era Deus de Jesus. Você pensa que Jesus era um galã, bonitão, jogava o cabelinho na testa, assim, para poder ganhar Maria Madalena? Você pensa que Jesus era um homem desses que fica na igreja de olho cubando as irmãs? Hein? Hã? Não tinha beleza. Olha, a voz dele é bonita, nem voz bonita ele tinha. Não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha uma gordurinha para dizer, ó, tá gordinho. Magro. Chegou lá no Calvário, podia contar os seus ossos. Não tinha beleza, mas nele estava toda a beleza do céu. Você não encontrava nada naquele homem que pudesse chamar a atenção, dizer, quero viver com ele. Não, Maria Madalena, samaritana, não olharam para isso. Elas não foram convencidas pela beleza dele, não. Elas não foram convencidas porque ele era um homem charmoso, não. Os filmes e os produtores de filmes são diabólicos. Isto é verdade. Toda a vida foi. Quando elas olharam para ele, o que chamou a atenção para elas era o caráter daquele homem. A hora que esse homem vem aqui beber água, pedir água, é hora de prostituta. E ele não é aquele homem que fica olhando, cubando as mulheres. Ele é diferente. O crente tem que ser diferente. Nós, os homens, tem que ser diferente. Tem que haver outro tipo de olhar para olhar nas irmãs, no mundo, nas mulheres. Ou nós estamos enganando os outros com o nome de cristão, vindo na igreja, tapeando os outros, mas não somos aquilo. Parece que eu estou saindo fora. Para que os 7 selos? Para que a revelação dos 7 selos? Irmão, tem tanta coisa para ler, e eu não vou dar conta mesmo, porque eu quero falar menos hoje ainda. Vocês vão embora mais descansados, porque agora vocês já estão aqui faz tempo. Mas o 84, da almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Porém o 7º é sempre o mistério. Vou repetir isso daqui. Vigie bem o 7º. Irmão, ele já tinha pregado, já tivemos 6 mensageiros. Agora virá o 7º anjo. Ele é anjo da era de Laodiceia e ele é o 7º anjo de Apocalipse 10. Vigie bem o 7º. E as pessoas nunca vigiaram. Vigie bem o 7º, esse é o fim, é a vinda do Senhor. Ele não está dizendo aqui, esse é o fim, é o arrebatamento. Coloque as coisas no lugar, este é o fim, o 7º é o fim, é a vinda do Senhor. Era para Deus vir em carne no nosso meio. Deus em carne estava em William Branham. Em nosso meio, o céu estava em silêncio, nem se moveu nada. Por que o céu estava em silêncio? O selo estava sendo aberto aqui na terra. O céu estava em silêncio. Olha o 7º selo, quando foi aberto, quase meia hora de silêncio. O céu estava em silêncio, não a terra. A terra, em Apocalipse 5, verso 10 em diante, você vai ver que a terra estava gritando, pulando, os homens da terra, pulando, gritando, louvado seja, digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque venceste. Agora,
Jesus mesmo disse: não há nem anjo no céu que sabe quando voltarei, e nem mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em sua mente. Só Deus, o Espírito, sabe. Então eu não sabia, então não foi revelado quando foi aberto o 7º selo, e houve silêncio no céu. É que não foi dado a conhecer o que ia suceder. Naquele silêncio não podia ser dado a conhecer o que ia suceder, o que estava acontecendo no Monte Pôr do Sol. Só que ele veio e falou para nós o que está acontecendo. Ele chegou no 7º selo e disse: você sabe, aquele 7º anjo daquela constelação, era ele quem tinha o 7º selo, 152, e voou para mim. Ele veio e começou a contar. Porém, sob o 6º selo, onde soaram essas trombetas, e recorde que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Então, já havia deixado o propiciatório, porque sua obra de redenção havia cessado. Ele havia deixado para poder revelar os selos. Veio e tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e logo o tempo não foi mais. Logo imediatamente aparece o anjo de Apocalipse 10, versículo 7. O anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. Aí você pode ligar isso daqui. O anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. O irmão Branham mesmo diz que esse anjo é Cristo. Ele jurou que o tempo não seria mais. Mas quem falou isto aqui para nós foi William Branham, porque Cristo já estava encarnado em Branham. 150, com a atração sobre a montanha. O que ele veio fazer ali no Monte Pôr do Sol? Ele veio falar para nós que o tempo acabou, que o tempo não seria mais. Porém, neste livro estava o que havia sido redimido, era o livro da redenção, e tudo o que ele havia redimido estava escrito nesse livro. Todos aqueles que não podia deixar, todos aqueles pelos quais ele morreu, estava escrito no livro, e ele não podia deixar o seu propiciatório até que houvesse redimido por completo. Como tampouco podia fazer isso na cruz, porque foi predestinado no livro da vida do Cordeiro e teve que permanecer ali para interceder até que a última pessoa entrasse. Glória! Escuta aqui o 85, almas encarceradas hoje. Porém, um dia, ele se levantará dali. E onde está o livro? Ainda está na mão do único dono, Deus Todo-Poderoso. E você sabe onde já estava o livro? Ele está contando aqui. O livro já tinha saído da mão do Todo-Poderoso, tinha passado para a mão do anjo forte, já tinha descido para a mão do 7º anjo. Mas ele está contando aqui, onde está o livro? João buscou por toda parte, chorou, porque não encontrou nenhum digno nem de olhar o livro, e foi especialmente necessário para abrir os selos, para revelar o que era o mistério escondido. Para que a revelação dos 7 selos? Para revelar o que estava escondido. Foi aberto, mas tinha que revelar o que estava escondido. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, no 83 ele falou que o 7º não foi. No 85 ele volta a falar outra vez. Quando os 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia completa. Você não tem uma Bíblia meio aberta, abriu a Bíblia completa. A Bíblia estava selada com 7 mistérios, e nestes 7 selos estava o conteúdo completo do mistério, e foi o livro da redenção, o Novo Testamento. Amém? Não foi o Antigo, porque somente proclamou pelo Novo Testamento, para que não fosse aperfeiçoado sem nós. Hebreus 11:40. Tinha que ser aberto nos nossos dias para que Paulo fosse aperfeiçoado. Irmãos, nenhuma era da igreja é aperfeiçoada sem nós. A abertura dos 7 selos foi para poder ter algo em nós que viesse a aperfeiçoar 7 eras da igreja, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Eles tiveram grande coisa, mas não tiveram a revelação das grandes coisas. Nós tivemos a revelação. Isso daqui é maior do que ter andado com Jesus na praia da Galileia. Eu já disse isso para vocês, porque isso é verdade. Isso é maior do que ter recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes.
Isso foi provado hoje de manhã. Isso daqui é maior do que o Espírito Santo nas 7 eras da igreja. É tão maior que ele, o Espírito Santo, terminou sua obra e saiu para revelar isso daqui. Para que a revelação dos 7 selos? Para que o eleito tomasse conhecimento de sua posição ao lado de Deus. É para isso a revelação. Isso daqui é maior. É maior do que tudo que aconteceu nesses dias atrás. Essa mensagem é maior. Não é a que eu prego, não. A que William Branham pregou nos 7 trovões, dentro dos 7 selos. É maior. Por isso ele mesmo diz, a terceira etapa é maior. E eles estão esperando aí que William Branham ressuscite para a terceira etapa. Foi maior já no seu ministério. Amém. Amém. Deixa eu ver se eu dou conta aqui, porque eu já fui avisado, tem hora que eu desobedeço. E eu queria ser mais fiel nisso daqui. Agora, 257, eu vou no último parágrafo, deixar os outros de lado. Vamos 257, só para não cansar vocês. Que se deixar eu prego. Eu não estou velho assim que estou cansado, tem que parar de pregar não. Certo? Se deixar eu prego até vocês caírem do banco. Eu prego até vocês dormir e cair. Eu faço que nem Paulo. Paulo pregou e foi de madrugada e foi pregando, e o Eutico não aguentou. E aqueles que não aguentam muito ainda sentam em lugar que não pode encostar no outro. Você fica numa beirada aí cochilando, que daqui a pouco sua cara vai pro chão. E Eutico sentou bem lá na janela. Olha, o lugar dele é sentar mais embaixo no chão já, para não cair. Já senta no chão, que é só deitar. E Paulo pregou, e ele dormiu e caiu lá do 3º andar. E tem muitos crentes caindo da 3ª puxada. E eu estou aqui para poder descer e te levantar. Você cai da 3ª puxada, da 3ª etapa. E Paulo chegou lá, Eutico estava morto. Ele estendeu em cima do rapaz, aqueceu o rapaz, levantou o rapaz, ainda pregou até de manhãzinho. Talvez alguém diga, agora acho que ele vai aprender. Agora já volta, já termina o culto logo, porque já ressuscitou o rapaz mesmo. Vamos, irmão, vamos tudo embora, glória a Deus, aleluia. Não, aí que ele voltou e a coisa ficou emocional. Aí ele voltou, irmão, agora o rapaz ressuscitou. Todo mundo agora está desperto. Não dorme, não cochila, não se cochilar, cai. E você sabe, morre. Vamos dar trabalho mais para o apóstolo São Paulo, não ficar tudo alerta. E Paulo pregou. Agora, irmãos, Paulo tinha que pregar. Nós não temos que ficar pregando muito tempo mais não. Não temos. Paulo tinha que pregar, Branham tinha que pregar. Você pega as mensagens de William Branham de 3, 4 horas ou mais de mensagem, ele tinha que pregar, para deixar isso para nós, esses livros grossos assim para nós. Tinha que deixar para nós. Agora eu posso pegar um livro desse aqui e pregar 2 anos. Num livro só e não acaba. Posso pregar 2 anos, o que ele pregou num dia. Agora, aí eu vou fazer que nem o irmão Branham. Aí eu vou ler Deus escondido e revelado em simplicidade, tudo para vocês. Ah, vocês vão sair daqui. Nossa Deus, Vocês ficam tão enfarados com a leitura e vão embora murmurando. Por quê? Porque o pregador não teve sabedoria. Precisa ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria para fazer as coisas, sabedoria para cantar, até o hino. O hino vocês têm sabedoria para um hino. Se vocês pegar o hino, que ele vai muito longo, é muito longo. Tem hora que eu pego uns hinos que eu escuto, você fala, irmão, então que dá para fazer 2, 3 hinos, um hino só. Dá para fazer 2, 3. E certas mensagens de certos pregadores, dá para fazer 2, 3 também. Então tem que cortar aquilo logo. E o hino, que ele acaba depressa, os irmãos, acabou? Oh, eu queria mais. Aí eles põem no rádio em casa, escuta toda hora, até encher. Mas esses hinos de 5, 6 minutos, escuta uma vez, 2, escuta mais. Não demora demais. Demora muito a acabar. Você vai escutar o pregador fulano e tal? É ele hoje? Não. Você vai escutar o Adriano pregar? Certo. Fala 15 minutos, quem que não quer um pregador desse? Certo? Quem não quer um pregador desse? Ele está obedecendo o irmão Branham mais do que eu. O irmão Branham diz 40. Ele está obedecendo. Pega um resumo da semana inteira que eu preguei
e faz tudo aquilo, resume aquilo e dá em 15 minutos para você. Que coisa boa! Isso que é pregador, gente. Certo? Isso que é pregador. Pregador não é aquele que fica babando no púlpito, não, sujando o microfone de cuspo. Fala, depois você tem que lavar essa capa aqui. Não, é aquele que fala pouco e acertado. Amém. E assim é os cânticos. É cântico pequeno e acertado. Você acerta na cabeça da taxinha. Mas tem crente que bate, só entorta o prego. Ele bate lá, só entorta a cabeça do prego. Aquilo nunca entra. É hino que não entra na gente. Agora tem uns hinos que é gostoso. Você escuta o hino e já dá vontade de voar. Aí tem uns irmãos aqui que já atuam que nem uns pentecostais, que é assim mesmo, eu acho que tem que atuar como um pentecostal, né? Pular e gritar, porque o hino está gostoso demais. Tá bom, não é mal isso daí não. Agora, eu sempre falo contra aquele espírito pentecostal, que muitas vezes pessoas querem fazer um movimento pentecostal dentro da mensagem. Não. Aqui nessa igreja não adianta nem ficar falando para os irmãos, amém, irmão, amém, glória a Deus, irmão. Ô, irmão, dá glória a Deus, irmão. Larga de mão disso, irmão. Larga de mão, deixa eles à vontade. Você está fabricando. Dá glória a Deus, glória a Deus. Até ver se pega. Larga disso. Deixa eles por si. A hora que você falar uma coisa boa, dá glória a Deus. Se não falou, filho, não adianta você pedir para ele dar glória a Deus. Não fica quieto. Você não falou nada, glória a Deus. Você não falou nada gostoso. Aí, quer sentir os outros arrepiados. Não, que é isso. Deixa eles por si. Jesus falou, fica em Jerusalém. Gritando, pulando, não, fica lá. Ficai em Jerusalém. Ser calado. Ficai. E eles ficaram. E o primeiro dia nada aconteceu. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Nada aconteceu, mas no 10º você não segurava eles mais. Porque a coisa tinha descido. Vai ficar, o irmão São Pedro ficava, ô irmão, vamos, glória, aleluia, aleluia. Não, São Pedro não ficou desse jeito lá, não. Jesus não mandou eles ficar assim. Ficar em Jerusalém. Ficaram calados, mas depois que o Espírito Santo caiu, ninguém segurava eles. Eles desciam como bêbados. Saia lá na rua, tudo parecendo bêbado, e glória a Deus, e falando partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto Ásia, e assim por diante. Foi falando daquelas línguas, e aquele povo, o que é isso? Nós nunca ouvimos esse povo falar nas grandezas de Deus na nossa própria língua. Olha aí, eles não estudaram, mas agora o Espírito Santo conhece todas as línguas. Mas se fosse esperar São Pedro lá estudar inglês, quanto tempo, o professor, leva para aperfeiçoar mais ou menos o inglês? Quantos anos? 4 anos? Meu Deus do céu. Já pensou bem? Quando é que o Espírito Santo ia descer? E em 9 dias, de 9 para 10 dias, Pedro e os demais que estavam ali, falaram na língua daquele povo. Eles falaram, aquele povo entendia na língua deles, sem nenhum estudo, sem nenhuma dificuldade. É deixar a coisa normal. Não dou conta. Amém. Amém. Glória a Deus. 257. O parágrafo é desse tamanho. Estou tratando de apressar-lhes a revelação tríplice de apresentar-lhes melhor, ou a revelação tríplice do mistério de Deus. Então, que fizeram? Venderam tudo para obter os arrazoamentos da sabedoria e a educação, como fez Eva e também os anjos caídos. Agora, Wesley foi um homem de Deus, porém, que ele seguiu? Entraram os anjos caídos, wesleyanos. Que foram os anjos no princípio? Foram seres criados por Deus mesmo. Porém logo caíram quando deram atenção à sabedoria de Lúcifer. E nisso chegaram a ser anjos caídos, formando organizações após os homens de Deus que têm vindo para estabelecerem a verdade na terra. Me diga que o William Branham não veio para estabelecer a última verdade na terra. Agora, os anjos caídos também do ministério de William Branham, o que estão formando? Denominações. O irmão Branham fala só dos anjos caídos dos outros. E no tempo dele,
Você acha que o irmão Brana mesmo ia ver, dizer assim, ó, o irmão fulano que anda comigo, que pesca comigo, vai pregar que se eu morrer, eu vou ressuscitar ainda para fazer alguma coisa? O irmão Brana nem pensou nisso. E Deus já tirou ele logo. Quando ele estava com força, com saúde, Deus passou por ele e disse, Brana, vamos embora. É hora, não adianta, deixa os outros chorar, vamos embora. Olha, e nisso chegaram os anjos caídos, formando organizações após os homens de Deus que têm vindo para estabelecerem a verdade na terra. Porém, antes que aquela verdade pudesse chegar a ser proclamada e chegar à verdadeira revelação de Jesus Cristo, os anjos caídos entraram. Mas vocês podem ver que antes de vocês conhecerem, vocês podem nem entender isso, mas antes de vocês conhecerem esta revelação, os anjos caídos vieram primeiro. Os anjos caídos vieram e disseram que o irmão Brana tem que voltar para poder revelar o sétimo selo. Quando o sétimo selo era ele, estava revelado de paletó, no púlpito, de roupa de caçada. Ele estava ali, o sétimo selo. E eles não entenderam isto. E aí vem aqueles que creem em William Branham, como quem crê em Wesley e Lutero, e formaram suas denominações, vieram esses também para dizer, olha, a terceira etapa tem que acontecer, visão da tenda tem que acontecer, sem 7 trovões você não vai no rapto, não vai mesmo, mas não para frente, 7 trovões que já foi revelado por William Marion Branham. Já está ali, Laodiceia 38, pergunta e resposta número 4, 78, o desvelar de Deus, 273 a 278. 3 testemunhos valem para você. Tome isso daí para mim terminar. Se apoderaram e formaram as denominações, anjos caídos. Por isso é que a revelação do mistério dos 7 selos teve que ser aberta. Para que foi aberta a revelação dos 7 selos? Para mostrar os anjos caídos. Os anjos caídos que caíram depois da mensagem de Lutero, que caíram depois da mensagem de Wesley, e agora que caíram depois da mensagem de William Marion Branham. William Branham veio e pregou. O 7º anjo, ele tinha um ministério de revelar o mistério de Deus. E os pregadores que andaram com ele saem fazendo proselitismo por todo o mundo, dizendo que não foi revelado, dizendo que ainda falta. Ou, se não diz que falta, se você perguntar para eles o que é os 7 trovões, como foi perguntado para um grande homem de Deus, irmão Pierre Grimm, que veio visitar um encontro de pastores aqui no Brasil. Irmão Pierre Grimm, fala alguma coisa para nós dos 7 trovões. Ele deu uma risadinha e diz, bem, irmão Branham, quando falava de 7 trovões, era para o futuro. Ai, que vontade de chegar lá. Israel pensou, mas quem ia me escutar, irmão? Eles iam me pôr para fora. Ai, ia me pôr para fora. Foi, irmão, você não andou com ele? Ele falou que é para o futuro. Bom, na mensagem que eu tenho aqui, que ele pregou, ele diz que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Aqui na mensagem que eu estou lendo, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, ele diz que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. O desvelar de Deus 273, 278, ele está falando aqui que está tudo revelado, que os 7 trovões, está tudo revelado dentro dos 7 selos. Como é que alguém que andou com o profeta pode sair dando algumas risadas ainda? É um homem de Deus. Andou com o irmão Branham. Você não pode falar nada. Você andou com o irmão Branham? Você nem conhece os Estados Unidos? Eu não conheço. Como é que você sabe essas coisas? Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Estamos aqui, nós cremos. Não é aquilo que aconteceu lá. Não é o que eles andam falando por aí e dizendo, irmão Branham cria numa revelação de 7 trovões para o futuro. Não, ele pregou nos dias dele. Ele pregou tanto que ele disse que sem os 7 trovões ninguém ia no rapto.
E a mensagem dos 7 trovões estava ali dentro dos 7 selos. É por isso que agora a gente mostra isso para eles. Eles dizem: que é isso? Você está doido, rapaz? Cordeiro saiu do trono? Então é a revelação dos trovões. Você não sabia? É aquilo que está dentro dos 7 selos. Cordeiro deixou o trono, o último eleito já entrou. Que é? Não, está dentro dos 7 selos. São as revelações contidas. É isso daí. Você não crê nisso? É para isso que foi revelado os 7 selos. Foi para poder manifestar aqueles falsos de dentro da mensagem. Porque revelou os 7 selos, o verdadeiro crê. O falso fica esperando algo quando não tem mais nada para ser revelado, porque o 7º anjo já concluiu o seu ministério. Amém. Eu nunca termino esse parágrafo, mas é só esse pedacinho. Por isso é que a revelação do mistério dos 7 selos teve que ser aberta. Agora vem. Se Lutero houvesse continuado, haveria chegado a isso. Dá vontade de falar o nome de todos eles, não dá? Se Lutero tivesse continuado, tinha chegado nos 7 selos. Se o Wesley tivesse continuado, tinha chegado nos 7 selos. Se os pentecostais tivessem continuado, eles tinham chegado nos 7 selos. Se o povo de William Branham, da primeira e segunda etapa, tivesse continuado, eles tinham chegado nos 7 selos. Para que os 7 selos? Para te dar fé de rápido. Não para o mundo inteiro. Não para esses milhões que creem em William Branham. Não. Para a pequena noiva. A esposa do Senhor Jesus Cristo. Só esta. Porque há uma só coisa que pode suceder. Tem que haver uma mensagem no tempo do fim. Quando já não há nada que possa lhe seguir. Estou tão satisfeito com essa mensagem. Não tem nada que pode seguir essa mensagem. Não tem nada, só o eleito. Nada segue essa mensagem. Tem gente que começa e eles pegam um punhadinho daquilo que nós pregamos e começa a dar para a igreja. E aí a igreja está com a veste velha e bate aquele baita daquele remendo na igreja, aí a rotura fica maior. Jesus falou que é assim. Aí fica maior. Aí eles não sabem mais o que fazer, porque não tem pano. Tem que pôr o vestido completo, rapaz, não é remendo, não. Você tem que pegar a mensagem do 7º anjo completa. É a mensagem do 7º anjo que veste a esposa do Cordeiro. É a mensagem. E esta mensagem, ela já está revelada dentro dos 7 selos. Pai Celestial, ajuda meu irmão, minha irmã, a descobrir todas estas coisas. Porque nós todos precisamos disso, Senhor. Precisamos desta palavra. Saber, para que essa revelação dos 7 selos hoje, que nós estamos vendo, é para poder mostrar os anjos caídos da mensagem da primeira e segunda etapa. É os anjos caídos. Estão aí sem revelação. Não sabe o que é o 7º selo. Não sabe o que é os 7 trovões, não sabe o que é a terceira puxada, a terceira etapa, quando o seu profeta disse o que é. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. O que é a terceira etapa? A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Estamos agradecidos, Pai, por poder ter esta palavra e que o Senhor nos dê graça para prosseguirmos e ter o Espírito do Senhor em nós, para não termos um partido denominacional, mas ficarmos com esta palavra que está revelada. Se a sua palavra diz que nos dias do 7º anjo seria revelado, eu creio nisto. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os que confiam no Senhor, as suas forças renovar-se-ão, com asas de águia sempre voarão, bem alto sempre voarão, até chegar lá em Sião.
nas lutas ferozes com o tentador, as suas forças mais aumentarão. Em meio aos perigos, nenhum mal temerão. Como águia sempre voarão até chegar lá em Sião. Os que confiam no Senhor não se cansarão e crescerão em vigor, e sem se cansarem para sempre andarão. Como águia sempre voarão até chegar lá em Sião. Amém, amém. Deus abençoe todos quantos estão conosco através da internet. Irmão Hidalgo e família de Botucatu, São Paulo, manda saudações aos irmãos de Franca. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia, irmã Betânia e família, Limoeiro, Pernambuco, irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina, irmão Paulo, Cleude, Dulce, Vicente, Paulo, Valdeir e Giovana, Valtencir, Juiz de Fora, Minas Gerais, irmão Edivaldo e família, irmão Gilberto e família, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Hidalgo e família, Botucatu, São Paulo, irmão Rocha e família, Araguari, Minas Gerais, irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, irmão Eliel, em Presidente Prudente, São Paulo, Deus vos abençoe. Irmão Mesquita e família, Curitiba, Paraná. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, em Passos, Minas Gerais. Tabernáculo Brana de Criciúma. Deus abençoe vocês aí do Tabernáculo Brana em Criciúma. Muito obrigado. Fique firme. Irmãos do Tabernáculo Brana de São Joaquim da Barra, São Paulo. A vocês também, meu abraço. Irmãos de São Joaquim da Barra. Muito obrigado. Meu abraço a todos vocês. Firme no Senhor. Irmão Badim, Araguari, Minas Gerais. Irmão Badim família, Araguari, Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco através da internet. Amém? Vamos fazer uma apresentação aqui. Traga, já os pais, traga a criança. Vamos rapidamente nesta apresentação. E é assim, herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre, seu galardão. Não é? É Bíblia isso daí também. Vamos apresentar aqui uma criança. O pai é o irmão José Reis de Almeida, a irmã Simone Aparecida Matos Almeida, a filha Maria Eduarda de Almeida, 2 meses. Muito bem. Vamos ficar de pé, irmãos, para vocês descansar um pouco e ficar sentado. Glória a Deus. Não pode. Amém. Amém, 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 amém. Não tem técnica, não? Tem? Amém. Glória a Deus. Que menina cabeluda. Olha aí, ó. 2 meses já está arrepiada. Ela está dizendo, você vai ver o que eu vou fazer. É uma benção. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. E é uma bênção colocar nossos filhos na presença de Deus antes que o diabo tome conta deles, certo? E se nós conseguirmos ensiná-los dentro desses primeiros anos de vida, eles nunca mais vão esquecer. Você pode ver que não esquece. E eu não esqueço, acho que quando eu tinha uns 3 anos, que o meu pai bêbado me pôs no colo e abriu a perna e eu caí. E eu não esqueço, devia ter mais ou menos isso daí, quando ele jogou eu para cima, devia estar dizendo, que gracinha do Osmar, e pá a cabeça no portal.
Eu não esqueço, não sei se isso aconteceu, porque eu não esqueço. Será que é a minha cabeça? Eu não esqueço. Então, são coisas lá de trás que você não esquece. E coisas aqui perto você esquece. Isso é velhice. Certo? Mas aqueles ensinamentos que você teve, que você passou lá na infância, você lembra disso. Então, os filhos, é bom colocar Deus neles, a palavra neles, de pequeno, porque tem muita influência do mundo. Até a influência da música, do rock. Irmão Branham diz que o rock pega a criança tremendamente, dentro daqueles primeiros 6 anos. A criança é iludida com o rock. A televisão ensina muita porcariada para a criança, isso daí vai atrapalhando a criança desde pequeno. É o que se tem que tomar conta. Mas vai tomando conta aquilo ali, o mal vai tomando conta. Então nós temos que tocar hino neles, hino bom, certo? Pega os bons hinos e põe neles. Porque eu vejo minhas meninas, você pensa que elas gostam de hino, mais perto eu quero estar. Não, é quase hino tico-tico no fubá. Você vê as meninas assim, elas gostam de hino que mexe, que coisa. Muda de vida, menina filha de pastor. Não é? É umas coisas difíceis nessa era, porque tem hinos de todo jeito. Ah, mas é hino. É hino. É hino, mas dá vômito. Isso não é tipo de hino. Então, uma boa música, um bom hino, uma coisa suave, isso é gostoso, é aprazível, o ouvido sente bem, certo? É que nem você escutar o Leandro e a Gabriele. Eles quase não abrem a boca, mas vocês vão lá e buscam o hino na boca deles, assim. Aquela coisa gostosa, macia, certo? Macio. Os outros já cantam, já sorta tudo. O Alexandre, ele canta e sorta tudo. Aí você nem precisa nem ir lá buscar, já te entrega para você. Certo? É muito, todo mundo que canta, mas cada um tem uma especialidade numa coisa. Então é o que eu estou dizendo, mas canta muito baixo. Mas é o estilo deles, nascer para aquilo ali, cantar baixo. O outro canta estridente. Um canta suave e o outro estridente. E o outro não canta nada. Sempre é assim, certo? Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos orar por esta criança? Vamos lá. Uma preguiça. 2 meses. Olha aqui. Vamos ver se nós dá conta de segurar essa coisa. 2 meses. Está vendo a cara dela aí? O povo gosta de ver a cara de menina. Olha, até despertou. Que coisa boa, né? Nada aí não. Está ruim. Liga direito. Amém. Aí. Tá bom. Amém. Olha aí. Glória a Deus. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Levanta sua mão para cá. Pai Celestial, em nome dos pais, irmão José Reis e irmã Simone, eu apresento ao Senhor a pequena Maria Eduarda Almeida, que ela seja uma verdadeira bênção neste mundo que é uma perversão feminina, que ela seja uma bênção feminina, em nome de Jesus Cristo. Tenha saúde, tenha a bênção de Deus, tenha a proteção do Criador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te livre e te guarde de todo toque de Satanás. Sê tu uma bênção. Amém. Amém. Aí. Muito bem. Agora só um pouquinho, deixa eu cantar uma estrofe. Cadê? Vamos lá. O Joãozinho. Coisa boa é 20 meninos. Vai lá. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou as bênçãos na cruz, os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador.
o mal, reunirmos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com nosso Salvador. Amém, amém. Cantar não é para mim, eu gosto de ouvir os outros cantar. Pode assentar, assenta. Agora é o momento de tomarmos a ceia. Oh, Deus abençoe, Deus abençoe. Essa daqui está bem criada, né? Não está mal criada. Amém, muito obrigado. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora é a hora da ceia. Cada um toma a ceia sem preocupar com seu irmão. E se você ver qualquer coisa errada no seu irmão, permita Deus você tirar primeiro o erro dos seus olhos. É melhor que a gente vive mais sossegado. Tudo que a gente não gosta, até Deus permite que fique na frente da gente. Que a gente não gosta. Ou para a gente falar, pecar e cair, porque tem que cair, ou para a gente ser agradecido a Deus e orar por um irmão fraco, uma irmã fraca. É fácil vir para a igreja e sentar atrás das irmãs e ver, ó, o cabelo dessa daqui foi aparado. E tem irmãs que já é próprio. Parece que elas já ficam... Se elas fossem repórter, nós estávamos perdidos. Certo? Porque estaria olhando as falhas. Gente, preocupa com você mesmo, quem vai para o céu é você. Se você preocupar com o outro, nem você nem o outro vai. Preocupe com você mesmo. E limpa a sua vida, viva na presença de Deus, deixa Deus operar em você livremente e operar no seu irmão, na sua irmã. Quando você vê alguma coisa errada na sua irmã ou no seu irmão, ore por eles. Amém? Ore por eles. Amém. Senhor Jesus, enquanto vamos cear, ao Senhor manifestar sua bênção na nossa vida, pois queremos, com o coração limpo, estar ceando. E não somos limpos porque nós somos limpos, mas porque o sangue nos limpou. E depois que o sangue nos limpou e o Cordeiro saiu do trono, não há mundo que possa nos sujar mais. Estamos agradecidos por isso. A nossa própria carne, que é nossa inimiga, ela não pode nos sujar mais, porque cada fracasso que ela leva-nos a ter, o próprio sangue que está em nós, nos limpa constantemente e diz, pare com isso. Há uma santificação. O Espírito Santo está aí para poder queimar todas as hostes infernais do mal. Por isso, Pai, na vida de um cristão não entra o erro. Está do lado de fora, pelejando com a carne, para sujar a carne, mas o Espírito, a alma, já estão salvos, redimidos, porque o Cordeiro já deixou intercessão e já fez o trabalho de redenção e já se apresentou, reivindicando cada um de nós como sua propriedade. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, deixa eu fazer uma leitura. Mateus, capítulo 26, versículo 26, para começarmos a cear. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Os seus pecados já foram redimidos. Amém? Vamos então agora começar esta ceia.
Fique de pé. Levanta sua mão ao céu. Simplesmente como aquele sentido de rendição. Eu me rendo ao Senhor. Eu peço perdão por cada falha cometida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Limpa-nos mais, Pai. O desejo de cada um de nós é de não falhar. Mas, como somos humanos, somos uma falha desde o nascimento. E o seu profeta disse que nós sempre teremos luta com este carrapicho, com esse corpo, com essa carne. Mas a nossa alma é trigo, pão, não joio, mas o corpo sempre está atrapalhando. Mas ele serve para carregar as bênçãos. A bênção da voz, da luz das vistas, do paladar, do tato, da audição. E tudo isso, Pai, é que domina o ser humano. Mas os seus filhos são dominados pela palavra, não pelas vistas, não pela carne, não pelos sentidos do corpo, nem pelos sentidos do espírito, pela imaginação, pela consciência, pela razão, pela memória. Nós somos dominados pela palavra semente que está na nossa alma. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Que esse povo tenha certeza, segurança do perdão de seus pecados. E eu intercedo por mim e por eles. Como um sacerdote deve fazer, eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos abençoados, estamos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido no Calvário, que fez a asepsia, a limpeza geral e que já nos declarou completamente redimido. E nós somos o sinal de sua redenção. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Este pão, Senhor, representa o seu corpo. Nós somos o seu corpo. Este pão não tem fermento. Nós não temos fermento. Nós não temos fermento em nossas palavras, em nosso olhar. Não temos fermento. Nós temos os asmos da sinceridade. Em nome de Jesus Cristo. Este pão é abençoado como símbolo do corpo do Senhor Jesus. Este vinho que vamos tomar representa o sangue do Senhor que foi vertido por nós. Sangue vivo, sangue forte, poderoso, o qual a vida que estava no sangue veio habitar no pecador arrependido, libertando. Estamos agradecidos por isso, Pai, porque não apenas tomamos o vinho, que representa o sangue, mas nós temos a vida que saiu do sangue. Obrigado, em nome de Jesus Cristo, este vinho seja abençoado como símbolo do seu sangue para a tua glória. Amém. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu dizendo: isto é o meu corpo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes em que ceardes. Você deve ter o sacrifício de Cristo em sua memória, para você sempre examinar a si mesmo e ver: estou obedecendo ao Senhor para eu chegar a esse momento de tomar esta ceia? Como está a minha vida? Mas dentro você tem o Espírito Santo que tem te inspecionado, ele tem te selado como um vagão que vai para a glória. Amém? Glória a Deus. Nós vamos tomar com prazer esta ceia, onde Deus está presente, nos ajudando, falando conosco através da sua palavra. Graças a Deus. Diáconos, que nesse instante passam a distribuir
e cada pessoa que está em ordem, vem e tome a ceia. Fazer isso em memória de mim. Bom, uma pessoa de idade queira tomar essa primeira fila para talvez lavar os pés primeiro, ou pessoa enferma queira tomar esta fila do lado das senhoras, faça isso. Mesmo se tiver dificuldade de vir à frente, a ceia será entregue para você em seu assento. E quem não tem condições de lavar os pés por causa, então não precisa de sacrifício. Deus não quer sacrifício. Misericórdia, sim, não sacrifício. Isto é, um dever de cada um de nós reconhecermos estas coisas. O ser humano, ao tomar a ceia, ele sabe que está tomando algo que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E cada cristão tentando viver uma vida melhor na presença de Deus. Amém? Faça isso ao lava-pés. Cada pessoa coloque já os 2 pés dentro da bacia. A pessoa que vai lavar, ajoelha e lava os pés daquele irmão ou daquela irmã. Depois você pode tirar a toalha e enxugar os pés da pessoa. Vamos fazer com ordem e decência nesse instante. Fazer isto em memória de mim, diz o Senhor, todas as vezes em que ceardes. É um momento em que o povo de Deus toma a ceia, sempre usando aquela grande misericórdia divina. Não é que somos melhores que ninguém, mas estamos cumprindo a palavra de Deus. Deus ajude meus irmãos que estão aí distante e que não pode tomar a ceia conosco, mas estão aí em espírito. Está muito bom. Nós temos gente que nem está nos assistindo, mas já nos ligou. Irmão Edilson, da Paraíba, é uma família só na Paraíba que nesta mensagem, na terceira etapa, como o profeta revelou, e ele está satisfeito, mesmo não podendo tomar a ceia, e a Paraíba é bem longe, eles ainda permanecem fiel. Uma família abençoada por Deus. Deus abençoe meu irmão Edilson e sua família. Temos também aí em Salvador, Bahia,
irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família. Deus abençoe. Muito bom ter vocês do outro lado. Não podendo tomar ceia, mas estão aí reverentes. Deus te recompense. Irmã de Pernambuco, Deus abençoe. Muito bom ter todos vocês. Vamos aí do Juiz de Fora. São as pessoas que estão nos acompanhando nesse instante, enquanto ceamos. Deus lhe recompense, lhe ajude com as bênçãos do céu. Aleluia. Deus abençoe o irmão Haroldo e família de São João Batista, Santa Catarina, que está conosco também, que são aqueles que há tempo não tomam ceia, mas estão crendo nesta mensagem. É bom ter todos estes fiéis ao lado da palavra revelada, porque a revelação dos 7 selos, para manifestar os eleitos que crê na mensagem do dia e serão arrebatados. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Jaci também, que é de Várzea Paulista e está conosco. Deus o abençoe. Os irmãos aí de Betim, muito obrigado a cada um de vocês que estão conosco aqui, de Betim. São pessoas amáveis que creem nesta mensagem que o profeta pregou e estão felizes por viver esta mensagem. Isto é suficiente para cada eleito. É muito bom. Graças a Deus. Para nós, o corpo de ministros, pastor, obreiros, diáconos, sim, vamos tomar esta ceia. O Senhor Jesus diz: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes em que cear." Tomando o cálice e tendo dado graças, passou a dizer: "Este é o Novo Testamento no meu sangue, bebei dele todos." Pai Celestial, os teus filhos te agradecem, Senhor, por tomar essa ceia simples e humilde, Senhor, mas tomamos com graça e com louvor em nosso coração, Pai. Sabemos, ó Deus, que o poder que está nesse vinho que foi abençoado, Senhor, que o poder desse pão, Senhor, nos dará força, Senhor, para vencer as lutas e dificuldades, Senhor. Temos certeza, Pai, que saímos daqui renovados, Senhor, com o coração firme e forte contra tudo aquilo que é mal, Pai eterno.
Pai, e abençoa o teu povo, Deus, aqueles que não estão aqui, mas estão em espírito, Senhor, que eles recebam também essa virtude, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.